Um minuto de silêncio pela Dini do Nimix. Fiquei extremamente chateado quando ouvi a notícia, sério. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui pra reagir e analisar com vocês ao primeiro mini álbum do Unimix, denominado Espergo. Como é o primeiro mini álbum, as expectativas estão lá em cima, né? Pra ver o que as meninas irão entregar neste trabalho que irá se diferenciar dos lançamentos anteriores delas, né? Então eu tô bem ansioso para submergir justamente por este lançamento. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Boa, Dion. Oh, eu só queria destacar o quão foda ficou essa locomoção da câmera aqui interagindo com os movimentos da Dion. Ficou muito legal isso, porque parece um vídeo de dance performance oficial também, né? Ficou bem legal. E a música, ela já começa bastante com essa caixa de ritmo bastante dominante, né? Esses metais bastante dominantes. E ela, né, a Dion, quando ela imposta os vocais, ela já começa com uma impostação que é de influência do hip hop, né? Que combina justamente com a instrumentação da música, que justamente seriam esses metais. Então isso ficou bem legal também. Ó, ela dá esse chute e a câmera vai pra trás. Ficou muito interativo, eu gosto disso, ficou bem legal. Uh, ó, a Lily, Kyojin, né? Uh. E elas estão podendo, né? O patrocínio da Adidas tá como? Eu gostei bastante desses outfits delas, ficou bem legal. Ion. Uma música bastante energética. Ah, elas usaram melodia de música infantil? Polegares, polegares, onde estão? É isso, né? Nossa, que diferente! Bom, o Nimix já tem essa característica de fazer músicas que justamente quebram os paradigmas de construção musical, porque elas fazem umas construções musicais, né, transições musicais muito doidas, e aqui não seria diferente. Eu achei super diferente isso e não ficou ruim. No começo eu estranhei, mas voltando aqui, não ficou ruim. Não ficou ruim. Ó, Sulian. Cara, a coreografia da música é muito boa. E eu adorei essa câmera interagindo com elas. Ficou muito legal. Porque transpassa o clima energético da música aqui, né?
E as cores do videoclipe também são bastante vívidas, então tudo tem um contraste muito interessante, bem legal. É, a percussão tá bem dominante da música. Oh, Butterflies. Sabe uma coisa legal? Desculpa estar pausando muito. É porque elas usaram essa melodia de música infantil, justamente na música, elas meio que respondem essas pessoas que as acham justamente jovens, burras e estúpidas, sabe? E justamente elas contextualizam aqui na narrativa que elas estão trilhando o caminho delas. Por mais que pessoas as acham justamente jovens, burras e estúpidas. E é muito legal elas fazerem justamente quer dizer, darem essa resposta aqui na música utilizando uma melodia infantil, porque é como se elas estivessem debochando mesmo da situação, sabe? Elas sendo justamente jovens, burras e estúpidas. Então, isso ficou muito interessante aqui, porque é uma resposta em grande estilo, sabe? Então, isso é muito legal. E também, sonoramente falando, é diferente de tudo que o grupo entregou anteriormente, né? Mas ainda tem aquela essência justamente por conta dessas transições da energia e principalmente desses elementos novos que em cada música do Unimix elas nos apresentam, né? Para quem assistiu meus vídeos, né, assistiu as minhas análises anteriores do Unimix, sabe que eu amei Dice, eu achei Dice super diferente, porém o debut delas eu já não gostei tanto. Então aos poucos o grupo tá me conquistando, sabe? É um grupo que assim, não é pra se digerir, tipo, não vai ser digerido apenas em uma engolida só, sabe? O grupo fica na nossa barriga matutando, matutando, demora pra ser digerido, mas quando digere, cara, ó, fica uma delícia. E o Unimix tá assim, tá envelhecendo bem pra mim, sabe? Legal. Lily, adorei essa parte da coreografia. Elas estão confiantes aqui também. Oh. Ó, o vocal da Lily escondido. Elas fazem bastante backing vocals, que os vocais delas atingem bastante notas altas, mas ficam bem escondidos esses vocais na música, mas traz todo um contraste pra harmonia da música, então isso é bem legal. E aqui a gente tem justamente a mescla do hip hop com o pop, né? Então isso é bem interessante. Elas não fizeram aquele tipo de mistura de gêneros que destoa bastante. Então é diferente, mas elas conseguiram transmitir justamente essa junção dos dois gêneros, né, de uma forma bastante coesa aqui. Então eu gostei da música. Eu gostei dessa parte. E fica na cabeça esse refrão, né? Young, dumb, stupid, young, dumb, stupid. Gostei. Tem cara de B-side mesmo essa música. Mas essa música foi o pré-single, mas tem a energia de ser um pré-single também. Ótimo. Ó, Lily tá de cabelão agora. Love Me Like This, vamos ver. Ó, Dio, tá com franjão agora. Kyojin.
Vem. Ion. Essa música é muito boa. Eu adorei já. Sulion. Lily. Ei. Ok, temos muito a que conversar sobre essa música. Primeiramente, que música boa! Que música boa! Nossa, que evolução! Eu não sei o que falar. Bom, vamos começar por partes falando um pouquinho da produção musical dessa música. Love Like This é uma música que mescla justamente elementos do hip hop com o R&B. O hip hop é um gênero que está presente aqui no disco desde a faixa anterior, então é legal elas estarem submergindo bastante o hip hop, porque isso faz com que elas consigam consolidar um tipo de identidade musical, em vez de ficar transitando por muitos gêneros sem saber aonde vai cair, sabe? Então isso é muito legal, porque elas estão explorando o gênero do hip hop de uma forma legal. Então isso as faz se consolidar dentro do gênero, então isso é bem legal. Os metais derivados do hip hop, eles estão bastante presentes aqui na música, e justamente por ser uma música que mescla o hip hop com o R&B, dá uma super vibe anos 2000 a música. Vocês não sentem isso? Isso que eu queria falar, na verdade. Me levou muito para músicas dos anos 2000. E o conceito visual do vídeo, né? Aqui, as roupas das meninas, elas me lembram muito isso também. Por acaso fazem vocês se recordarem também? Esse tipo de R&B que elas estão de R&B, de hip hop aqui que elas estão explorando remete muito aos anos 2000 mesmo, ao hip hop da vanguarda, sabe? Então, isso é muito interessante. Eu gostei bastante da música, bem legal. Lembra a Beyoncé, sabe? Antigamente também, os primeiros discos da Beyoncé, que justamente tinha uma pegada de hip hop também misturado com pop. Ó isso. O cachorro. O... A gente tem justamente o hip hop com o R&B e justamente a mescla com o pop, né? Que elas não ficam... As influências do hip hop não ficam na música toda, mas as transições são feitas de uma forma tão suave que justamente nos conduz pra esse refrão mais cantante, né? Esse refrão mais pop que a música entrega. No caso, esse é o pré-refrão, né? Porque o refrão da música, tem bastante influências dos metais, que justamente dá influência do hip hop. Mas esse pré-refrão, ó, hip hop, ó, os metais bastante presentes, hein, galera? Aí agora, ó, a gente tem a Sulion no pré-refrão, acabando com tudo com os vocais doces dela. Ion. E aí o refrão da música é bastante hip hop, diferente do refrão de Young Dumb Stupid, que tinha influência do pop. Nossa, ficou muito boa a música. Nossa, que legal. Elas sempre, desde o debut delas, elas sempre tiveram esses elementos bastante lúdicos, né? Então, isso continuou no lançamento dessa música também, né? Tem essa coesão de conceito, né? Nossa, essa música merece irritar muito, porque tá muito boa.
Uf. Cara, agora sim. Agora sim, mano. Nossa, amei a música, cara. Amei. Tudo na música, a produção tá muito boa. É, por ser um gênero hip hop com R&B, deu uma ênfase muito grande pros vocais das integrantes aqui também, principalmente na hora do refrão. Então, muito, mas muito legal, cara. Eu adorei a música, adorei. Adorei. Tipo, ficou incrível, 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 incrível. Sério. E mais uma tradução aqui do meu amigo Bruno, né? O Bruno sempre me ajudando aqui nas análises, não é mesmo? Liricamente falando, a música justamente expressa o amor das pessoas por elas mesmas e para os próprios e para os próximos, né? É muito legal que a música fala assim, me ame como eu me amo. Então, tipo, é a supremacia do amor próprio aqui, da valorização própria, não é mesmo? Muito legal elas transpassando essa mensagem, isso é muito importante, e elas passaram de uma forma bastante energética e bastante direta, sabe? Sem muitas metáforas, sem muita enrolação, foi bem direto ao ponto aqui, entregando uma energia incrível. Minha faixa favorita do Nimix, com toda certeza. Conseguiu passar Dice, então Love Me Like This tá em primeiro e Dice tá em segundo em questão de titles. Então agora vamos submergir pelas B-sides, não é mesmo? E claro que se a gente for interpretar Young Dumb Stupid também ali tem um pé num teor amoroso, né? Então vamos ver se elas vão continuar essa narrativa amorosa. Porém, até então elas estão transpassando mensagens de amor próprio muito importantes aqui, de autovalorização e para você também nunca desistir. Então isso é muito legal. Vamos continuar. Uh. O groove da música é bastante poderoso. Esse padrão ritmo aqui na música que a gente tem ali no começo, né? A gente teve o padrão ritmo de bateria com baixo. É uma característica muito comum do groove, mas caiu muito bem aqui dentro da música para elas. Uh. Qual é a sua senha? Eu quero saber o código para me conectar a você. Então, temos a continuação do teor amoroso do disco, não é mesmo? O refrão ficou muito legal. O groove ele contrastou muito bem com o funk que tem de influências aqui. Então, as influências do funk aqui na música, combinando ao groove, trouxe uma sensação bastante sólida para a música. Então, isso é bem interessante. O refrão é bem legal. Continuar. Olha essas linhas vocais. Meu Deus, cara. Trabalhar com essas minas em estúdio deve ser uma delícia, porque elas sabem o que elas estão fazendo, sabe? Isso é bem legal. Obviamente elas devem ter a ajuda, mas
Os vocais delas são incríveis, incríveis. O Nimix é um grupo que é muito conhecido por saber cantar ao vivo, né? E eu aprecio muito isso. Os metais bastante presentes aqui também. Ei. É porque por mais que as três músicas tenham justamente gêneros, subgêneros, né, diferentes, sempre tem algumas características parecidas que justamente traz a coesão, né? E o disco tá muito coeso no ordenamento de faixas e na sonoridade, então isso é bem legal. E uma música que tem bastante referências a justamente coisas tecnológicas, não é mesmo? Talvez a conexão com a pessoa que elas gostam não seja das melhores, por isso que elas querem hackear essa pessoa pra se conectar a ela, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, é uma letra com teor amoroso, né? Mas elas estão contextualizando bem a pessoa, a narrativa do disco. Nossa, a Sulion, eu adoro esses vocais dela. Acabou? Como assim, cara? Eu tava aqui mó groove. Tava, tava mó groove aqui, tava mó curtição e me acaba a música, eu tava viajando aqui. Cara, incrível a música também. Tô gostando do álbum até então, ó. Quem diria? Então vamos continuar aqui, vamos ver como vai desenrolar essa relação, né? Como eu tinha dito, cada música tá explorando um gênero diferente, porém, por conta de algumas características, as músicas se conectam com questão de instrumental, então isso é bem legal. Então vamos continuar. Just Did It. Uh, uh. I Just Did It. Muito legal. Definitivamente é uma música
que apresenta diferentes transições durante as alternâncias de versos, né? Mas é legal porque é uma música que eu tava até prestando atenção, é uma música que ela exala Animix, né? É uma música que apresenta a personalidade do grupo e justamente a atitude de cada integrante que harmonizam junto com esses metais e essas batidas dos sintetizadores que literalmente dominam a música, né? É, é isso. E aqui elas estão falando justamente, elas expressam momentos que essa conexão amorosa finalmente acontece, né? Ó, this connection is magical, essa conexão é mágica, né? E é isso. Os metais, eles estão bastante poder. A gente pode perceber, né, que desde Young Dumb Stupid, os metais têm sido um dos elementos mais dominantes, né? E é uma das características, como que eu falei, que ligam cada música aqui do mini álbum. Bem legal. Talvez essa não tenha sido minha favorita. Eu achei ela super produzida. Porém, ela é uma ótima faixa por justamente transmitir a personalidade do grupo, né? Elas finalmente conseguiram capturar essa pessoa, né? Se conectar a ela. Legal. Tem bastante transições. É uma música EDM aqui que a gente tem, né? Bastante influência com metais e sintetizadores bastante dominantes, mas a construção aqui da música é de música eletrônica. Porque ela vai crescendo, sabe? We just did it. Tem partes que eu gostei da música e tem partes que eu não gostei da música. Essa aqui pra mim eu vou ter que ouvir mais vezes mesmo, galera, não tem jeito. Foi aquilo que eu falei, essa música, tecnicamente falando, ela não me conquistou tanto quanto as outras por conta da superprodução, mas um dos pontos positivos que eu destaquei dela foi justamente por ela exalar essa atitude do grupo, né? Então, isso é bem legal. Uh. 아무도 모르게 오랫동안 꿈꿔왔던 너와의 everyday 눈을 감아 상상 너만 내게 기대돼 손에 잡힌 따스함에 알아챈 널 어둠 속에 홀로 떠다니던 꿈 너를 만난 그때 눈부시게 빛을 내 빛을 like a designer 그려왔던 세계 선을 넘어 크게 너를 본 순간 Oh my gosh, my gosh, my gosh 날 놀라게 해 새로운 감정이 oh yeah 느껴져 가까이 A gente tem um soft pop aqui, não esperava isso na real, mas é legal porque o soft pop, uma das características dele é justamente apresentar uma música com ritmo médio, ou seja, a gente tem uma música mid-tempo aqui, que justamente por ser uma música de ritmo médio, consegue dar bastante ênfase pros vocais das integrantes aqui, então isso é bem legal, né? E a gente pode perceber que uma das características principais dessa música é justamente esse violão elétrico
característica que fica aqui, né? Legal. E elas continuam nessa narrativa amorosa também. Que o espaço que faltava era essa pessoa. O amor, não é mesmo? O amor é lindo. Uh, legal que a todo tempo elas ainda continuam falando dessa conexão, né? Legal. Isso é coesão lírica, isso é bem legal. As músicas se completam, tá bem fechadinho o disco, bem legal. Elas contextualizam antes, tinha um branco no meu coração, mas você completou. E eu ia descobrir. E aí eu descobri que a resposta é você, né? É, ó. Opa, meu Deus do céu. Até voltei a música. Esse pré-refrão é muito bom. Faz uma transição pro pré-refrão e depois faz uma transição pro refrão. Esse violão é tudo pra música. Elas descobriram a resposta e a resposta é o amor. Cara, essa música transpassa verão. Transpassa verão. Combinou muito com elas. Cara, adorei a música. É bem veraneia, é bem legal de se escutar, é bem good vibes, bem paz e amor, bem, bem curtição. Gostei da música. Legal. Vamos pra última então, Home. Eu fico entrando na vibe das músicas achando que tem mais, mas aí acabou o disco já e passou super rápido o tempo. Uh. Ei. Ei.
Agora elas querem se jogar no mundão afora. Que é isso, Inimix? Uma coisa muito legal nessa música que eu gostaria de destacar é que esses versos iniciais, né, eles são baseados em rimas de grande velocidade, né, por conta da influência do hip hop. Mas chegando no refrão, as integrantes elas cantam, né, dando justamente um ritmo mais emocional por ter a harmonização delas no refrão. Então é uma música bastante híbrida, né? É como Young, Dumb, Stupid e Love Me Like This, que tem toda essa junção, né? Mas aqui a atitude delas prevalece mais, né? É legal. Sintetizadores bastante presentes na música também. Elas fazem o que elas querem, elas não queriam parar. E é isso, justamente casa muito com a primeira música que é Young Dumb Stupid, que elas justamente falam isso, que elas não vão desistir e ninguém vai pará-las, não é mesmo? Então, é como se o álbum fosse um ciclo, né? Tipo, a última completa o primeiro. O ponto de saída, de início completa o ponto de saída, e o ponto de saída completa o ponto de início. 멈추지 않고 달려가. Nossos vocais. Ali ele fez um high note ali que, meu Deus. Ah, elas vão sair pra uma viagem afora com a pessoa que elas gostam também, né? Porque elas podem tudo. Mulheres empoderadas, é isso aí. Nossa, o grave dessa música tava muito forte, né? Tiveram partes dessa música que eu gostei muito e partes que eu não gostei. Então, foi o mesmo caso de Just Did It. Mas se eu for comparar, Just Did It se destacou muito por causa daquele refrão e da atitude, né? Porque é uma mescla bastante interessante. Então, no geral, Home foi a minha música menos favorita de todas. Just Did It, eu sei que com o tempo eu vou gostar bastante dela por conta daquele refrão que é muito legal. Talvez eu goste de Home também, mas agora na primeira escutada, Home não se destacou quanto as outras porque justamente os elementos dessa música são muito parecidos com Just Did It, entendeu? Então, tipo assim, não se destacou porque já foi apresentado anteriormente os elementos e o poder em uma faixa, sabe? Então elas são muito similares pra mim em questão de instrumental. Então não se destaca pra mim como as outras. No geral, o Nimix, ele finalmente conseguiu estar dando passos para consolidar uma identidade musical incrível. Eu adorei o disco, eu fiquei bastante surpreso com o resultado, principalmente as meninas realmente explorando o gênero do hip hop em diversas músicas aqui, o que entregou um resultado muito positivo para mim. Tecnicamente falando, elas entregaram um álbum bastante sólido aqui, porque finalmente souberam explorar justamente a identidade delas, que é justamente mesclar vários gêneros de uma forma que não se torne cansativa e que justamente destoe muito para os nossos ouvidos. Então, realmente aqui é os primeiros passos para elas se consolidarem sonoramente. Então isso é muito, mas muito interessante. O disco, ele tá super fechadinho,
liricamente e sonoramente falando. Foi aquilo que eu falei. Todas as músicas, elas possuem elementos que se completam. Por exemplo, os metais que estavam presentes em todas as músicas desde a primeira, saca? E as influências do hip hop e o pop proeminente que temos em todas as músicas também. Então isso é muito interessante. Eu tô muito curioso para saber o que Inimix vai entregar daqui pra frente. E elas souberam justamente explorar de uma forma mais sólida essa diversidade de gêneros, mas não de uma forma que destoe muito. Eu sei que muita gente gostou de Yo-Oh depois de um tempo, mas desde o início eu sempre preferi Tank. Mas eu também admito que com o tempo foi amadurecendo de uma forma melhor pra mim Yo-Oh por conta daquelas transições bruscas. Mas é isso que eu tô dizendo, elas sabem agora explorar diversos gêneros dentro de uma música, mas que não fique tudo de uma forma brusca, com transições bruscas. Então, eu tô muito curioso pra saber o que Nimix vai entregar aqui pra frente, porque realmente é um álbum muito bom e espero que Love Me Like This hit muito. Por favor, Coreia, a música é muito boa mesmo, e tem cheirinho de hit e de justamente ser uma música que vai abrir muitas portas pro Nimix dentro da Coreia e espero que abra mesmo. E se eu for dissecar as minhas músicas favoritas, foi justamente Love Me Like This, Password e, por incrível que pareça, Just Did It. Sim, Just Did It, eu gosto e não gosto de algumas partes, mas eu gosto mais do que desgosto. E a música, ela uma grande adição para a discografia do grupo, porque é super diferente e o poder dela transmite o que é o grupo. Então, por isso, é uma das minhas favoritas também. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do disco? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e falou!